Quinta-feira, 13 de abril de 2023. Direto de Salvador, o médium Maciel Mariano vai nos trazer mais uma das mensagens da benfeitora Marta, pela sua psicografia, quando ela vai nos dizer assim: em ligeira análise pelo atual momento que vive a sociedade, não será difícil constatar que a intolerância se fez marca de nosso tempo. Depoimentos abundantes dão conta de que essa graça no campo religioso, político, cultural, das ideias e das ideologias. Se apresenta inicialmente como contraponto e se firma como anátema furioso contra quem pensa diferente. O intolerante não aceita quem esposa ou abraça uma ideia diversa da sua e, despossuído de argumentos que, no campo dialético, possam embasar uma troca de visões, investe no ataque contra o outro, buscando desmerecer e inferiorizar o suposto adversário, tecendo guerra ideológica que lhe satisfaça o ego em desequilíbrio. Em outras circunstâncias, opta pelo ataque ao comportamento sexual do oponente, insinuando o comportamento cínico e vulgar do outro, buscando atrair simpatia para seus pontos de vista. O intolerante discute pessoas e não ideias. Tal conduta, muito comum em tempos modernos, tem causado expressivos prejuízos à convivência humana, ceifando relacionamentos de longo curso, abrindo fossos profundos entre amigos e irmãos de ideal, bem como armando pessoas e grupos uns contra os outros. No campo político, tem sido causa constante de divergências intermináveis, atrasando o progresso e anulando admiráveis conquistas da ética e da cultura. Em qualquer ambiente onde estejamos ou compareçamos, sempre haverá quem pense diferente de nós. Singularidades, esposamos óticas e ângulos próprios na observação das ocorrências que nos cercam. Dotados de evolução em diferentes degraus, a vida se nos apresenta com coloridos diversos, onde o acontecimento, o fato ou o ambiente se mostra de acordo com as percepções que são exclusivas de cada um. E essa diversidade, longe de empobrecer, enriquece a vida e a convivência, permitindo que muitos caminhos se apresentem como alternativa aos seres em evolução. Qual a melhor ideologia política? Não há consenso. Qual a melhor ideologia política? Não há consenso, certamente, mas teremos pontos em comum a todas as correntes ideológicas. Será aquela que promova o bem-estar comum, incentive a cultura e diminua as diferenças econômicas e sociais. E a religião perfeita? Com certeza, será a religião dos anjos, dos quais ainda nos achamos muito distantes, mas uma que permita liberdade de expressão, acesso à verdade e convivência pacífica com outras ramas de pensar em clima de cordialidade já ajudará bastante. E a melhor economia? Sem importância do nome ou da corrente política a que esteja agregada, será sempre aquela que diminua abismos da posse, distribuindo trabalho, pão e agasalho a todos os cidadãos, diminuindo ou mesmo extinguindo a miséria ultrajante. Flores diferentes conseguem conviver em paz no mesmo vaso ou jardim. E são só flores. O ser humano que cultiva esses vegetais deveria se envergonhar profundamente quando agita o tacão da intolerância contra terceiros, tentando situar seus passageiros pontos de vista acima dos demais, como se estes fossem a última bolacha do pacote. Em toda parte existem excelentes iniciativas, gênios estão em muitos lugares, pessoas criativas aguardam apenas estímulo para se apresentarem na sociedade, solucionando com ideias simples graves problemas do cotidiano. O campo religioso já foi vasta arena de lutas fratricidas, onde irmãos de crenças diferentes se enfrentaram na violência e na rebeldia, derramando rios de sangue. O tempo presente pede paz, sugere diálogo, convida ao consenso, sinaliza a cultura da resiliência, respeito à diversidade. Quem como modelo pedirão alguns? Jesus.
Ainda está por vir ao mundo alguém tão tolerante quanto ele. Em um meio hostil, misógino, intolerante e violento, fez-se o paradigma da mansuetude. Conviveu sem guerrear com judeus palavrosos, autoridades cínicas, hipócritas, mascarados, fornicadores. Ofertou sua gentileza, escutou com atenção as propostas mais absurdas e aceitou cada pessoa como uma pessoa sem exigências de transformações abruptas. O espírito possui imortalidade e essa herança excelsa nos faculta aprender sempre, crescer sem cessar e evoluir para a unidade divina sem pressa. Tens em teu caráter algum traço da famigerada intolerância? Notas que tua voz se altera para duplicados decibéis sempre que teus argumentos se mostram desidratados? Diante de uma proposta melhor que a tua, optas pelo ataque ao idealista ou simplesmente abandonas a arena das lutas redentoras? Se tua constatação indicar estes sinais, tua aridez no trato com o outro está muito alta. Urgente se faz um upgrade no modo de viver e conviver. Se consegues dialogar com diferentes correntes de pensamento, sem te agastares com o outro, teu relacionamento com a diversidade trilha a estrada da boa vontade e do respeito. É uma caminhada saudável. Importa ter tua própria identidade e permitir que o outro igualmente desfrute da liberdade de expressão, vazando no mundo as ideias que lhe são próprias. Assim, deveria caminhar a humanidade. Deveria. Marta, Salvador, 13 de abril de 2023. Que mensagem linda, meus irmãos. Compartilhem. Estamos precisando muito de mais tolerância entre as pessoas. A intolerância permeia a sociedade odierna. E certamente essa mensagem servirá de reflexão para muitos daqueles, inclusive eu, que me coloco nesse lugar de intolerante em alguns dos exemplos citados pela benfeitora Marta. Vou olhar para eles. Primeiro, aquele que fala e aquele que ouve, somos os mais responsáveis para fazermos a mudança que se requer para uma sociedade mais tolerante. Então estejamos atentos e até amanhã, se Deus quiser. Muita paz.